Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do Salmo 128. Eu sou Caleb, o seu amigo virtual, e te convido para aprender mais da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio com Giovana Cristina, intercessora do Relógio Mundial de Oração. E eu sei que esse estudo vai fortalecer a sua fé e trazer direção prática para o seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. E depois me deixe saber o que mais falou com você nesse estudo, e escrevendo aqui nos comentários qual parte tocou o seu coração. Agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Graça e paz, minha irmã e meu irmão queridos do Salmo 128. Então vamos dar sequência ao estudo do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Esta será a parte final desse capítulo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Do capítulo 18, do versículo 15 ao 22, nós vemos que Moisés termina o versículo 14 dizendo exatamente que a nação de Israel foi dado somente o Espírito que estaria sobre os profetas e o uso do Urim e do Tumim. Porque é isso que significa, segundo os nossos sábios, segundo os rabinos, a interpretação do versículo 14, aquilo que o Senhor estava dizendo ali em Deuteronômio. Então, falando sobre os profetas, na sequência, no versículo 15, Moisés continua dizendo que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, do meio deles, ao qual o povo deveria ouvir. Aqui nesse versículo, nós temos a promessa do Messias, que em hebraico é Mashiach, que significa ungido de Deus, do qual todo o povo deveria ouvir as palavras. As palavras desse ungido seriam as próprias palavras de Deus. Esse ungido falando seria o próprio Deus falando ao povo. Veja que no versículo 20, Moisés faz menção ao falso profeta, que deveria ser morto e morto por estrangulamento. O Rabino Rashi comenta sobre esse falso profeta, explicando que há 3 categorias de profetas que seriam executados pelo tribunal de Israel. A primeira categoria é a daquele que profetiza o que não ouviu. A segunda é a daquele que profetiza o que não foi dito a ele, mas que foi dito a outro profeta. Porque isso existe. Há profetas que pegam a profecia de outro profeta e saem repetindo por aí. Deus não falou com ele, Deus falou com outro profeta. Isso é diferente de dizer, Deus usou o profeta tal para dizer isso, isso, isso. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? E há também a que profetiza em nome de uma idolatria, em nome de qualquer ídolo. Esses deveriam ser mortos por estrangulamento. No entanto, aquele que suprime a sua profecia e não a comunica aos outros, aquele que transgride as palavras de um profeta, ou um profeta que transgride as suas próprias palavras, a sua morte vem da parte de Deus, como está dito no versículo 19. Eu cobrarei dele. Ou seja, um profeta que não tem coragem de falar as palavras que o Senhor colocou nele, traz morte para si mesmo. Porque as palavras que o Senhor manda um profeta falar são para salvar o outro da morte, para livrar o outro da condenação. Mas se ele retém essas palavras, ele traz a morte sobre si, e a culpa fica sobre ele. Esse é o comentário feito pelo Rabino Rashi. Continuando o nosso estudo, logo depois que Moisés anuncia que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, ele também ensina como distinguir o profeta que fala em nome de Deus daquele que fala em nome dos ídolos. E aí eu te pergunto, será que naquele momento Moisés já tinha revelação de que esse profeta semelhante a ele, esse Mashiach, esse ungido de Deus, seria o filho do próprio Deus? Nós não sabemos. Mas sabemos de uma coisa, no livro de Atos, capítulo 3, dos versículos 20 ao 23, o apóstolo Pedro nos diz que esse profeta era Jesus, o próprio Filho de Deus. Então entenda, minha irmã, meu irmão, que a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer para os dias de hoje é que a revelação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo nas Escrituras não se deu em um único capítulo da Bíblia, nem em um único livro da Bíblia, nem em um único livro da Torá, nem por meio de um único profeta ou de um único relacionamento com Deus. Se realmente quisermos estudar toda a revelação de Deus, precisamos estudá-lo desde Gênesis até Apocalipse, observando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a atuação do Espírito de Deus. Parte da igreja crê na Trindade, ou seja, crê que o Espírito Santo é uma pessoa. Já o judaísmo messiânico não crê assim. Para ele, o Espírito Santo é o Espírito de Deus agindo e realizando a obra de Deus. Como alguém que estudou teologia, é importante explicar essas questões. Mas voltando à sabedoria trazida pelo Espírito Santo, é necessário que tenhamos essa ambição santa. Estudar as Escrituras, querer conhecer Deus,
querer conhecer o Espírito de Deus e compreender como ele age por meio da palavra, de Gênesis a Apocalipse. Estudando toda a Torá e observando as experiências dos homens e mulheres de Deus, a experiência de Josué, de Moisés, a infeliz experiência de Ló, a experiência de Jó, dos valentes de Davi, do próprio Davi e de todas as mulheres de Deus registradas na palavra. Tudo isso nos ajuda a conhecer Deus, Jesus e o Espírito de Deus e a receber revelação. Mas é preciso ter desejo, é preciso ter ambição espiritual. Sem esse desejo, não há crescimento no conhecimento do Senhor. Um dia fiquei muito feliz quando uma moça me disse: "Eu vou para o seminário e vou fazer teologia." Isso é boa coisa. Você escolheu bem, minha irmã. Você pode até ter momentos de quebrantamento por meio de profecias entregues na igreja, mas desejar conhecer Deus por meio da sua palavra, estudar a revelação que já está escrita, esse é o maior e o melhor dos interesses. Essa precisa ser a sua grande ambição. Está bem, minha irmã? Está bem, meu irmão? Espero ter te ajudado profundamente com este estudo. Que o Senhor te abençoe, te cure e te prospere, a ti e a tua casa. Que o Senhor te faça cada vez mais dizimista, fiel, ofertante, sustentador de profetas e missionários, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus, se Ele assim permitir. Um beijo e fique com Deus. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.